Olá novamente, pessoal. Então, aqui é a segunda parte da nossa aula de contextualização histórica, disciplina de instrumentos de política urbana. Tá? Vamos dar continuidade à aula passada, começando aqui pela cidade republicana. Bom, conforme a gente parou, né, na aula passada, né, retomamos agora aqui na instituição que a gente chama Nova Velha República, né, a partir de 1889, né. Então, é implantada, né, por um golpe militar e, como se podia esperar, né, o sistema político vai entrar em curto-circuito aí depois disso, né. Não era uma coisa esperada pela população, nem desejada. Ela se vê de repente, né, às voltas com essas questões e tendo que trabalhar de uma maneira, né, que ela não, que a população, né, o sistema político, tudo, né, todas as instituições, a estrutura política inteira do país não estava preparado para isso. Então é natural que a gente olhe para trás, né, na história, né, e veja esse período aí entre 1889 e 1930 como um período extremamente conturbado. Quando a economia e a política, né, ficam completamente conturbadas, né, com um curto-circuito total, o reflexo disso no tecido urbano e no espaço regional é sentido imediatamente. Então, né, temos aí esse período entre 89 até o governo Vargas, que também toma o poder com um golpe, né, a dita Revolução de 30, né. De qualquer forma, ele consegue uma certa estabilidade até 1935 aí, numa semidemocracia, né. O desejo do Vargas é quebrar a espinha dorsal da oligarquia anterior, né, principalmente a chamada, o pessoal, né, chama de República do Café com Leite, né, São Paulo e Minas, né, o agronegócio, um agronegócio muito primitivo ainda, mas era quem comandava o Brasil. Então o desejo do Vargas era quebrar a coluna desse pessoal, né, quebrar a espinha desse pessoal e transformar a matriz de produção brasileira, né, dar finalmente um salto, né, quase que como uma revolução industrial mesmo que tardia, né, no Brasil, que ainda não tinha chegado. Isso vai ter um monte de consequências, né? Obviamente ele vai perder o apoio, né, do Congresso Nacional, que estava na mão dos oligarcas, e ele resolve então endurecer, né, e fazer essa transição à força, né? E aí a partir de 1936 a gente tem a implantação do Estado Novo, tá? Que vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, né, do governo Vargas. Então, dentro dessa reestruturação, né, do Estado brasileiro, além de mudar a matriz, né, de produção e a dinâmica territorial toda, né, do governo, né, o que vai acontecer é que o Brasil, nessa tentativa de industrialização, novas matrizes energéticas, novas matrizes de transporte, novo jeito de pensar o território nacional, né, vai se transformando cada vez mais num país urbano. O terceiro setor, o setor de comércio e serviço e da indústria, são funções essencialmente urbanas, né? Então, o Brasil, né, até 1930, muito rural, a partir de 1945, começa rapidamente, né, a fazer a sua transição demográfica para o meio urbano. É pela primeira vez aí no governo Vargas que a questão municipal vai ser discutida seriamente, né? O município finalmente vai virar um ente, né, federativo mais forte, né, com poligonais definidas, com a sede do município, distritos, sua Câmara Municipal, a Câmara Estadual, a Câmara Federal, o Senado, o Executivo, o Judiciário, toda essa estrutura de poder que a gente conhece hoje, mais ou menos, né, ela é implantada durante o Estado Novo, tá? Então, depois de Vargas, né, entre Vargas e 1964, o que a gente tem é uma tendência, né, uma queda dos governos que vão sucedê-los, né, Dutra, depois Juscelino Kubitschek e por aí vai, uma guinada extremamente populista, né, e uma irresponsabilidade fiscal. Parece que a gente não aprende nada, né? Nos últimos 20 anos, agora mais recente, a gente fez a mesma coisa, né? Uma irresponsabilidade fiscal e monetária muito grande, tá? Então isso acaba levando a um desarranjo institucional, né, e político brasileiro, e aí essa coisa é levada até as últimas consequências. Em 1964 a gente tem a dita Revolução. Então, esses governos são muito instáveis, né, até a renúncia de Jânio, né, em 1962, e assume Jango, né, o João Goulart,
e aí logo depois a queda dele a partir de 1964, e aí a gente vai ter até 1985, né, o governo militar. Então a primeira coisa que os governos militares começam a fazer é essa revisão do Pacto Federativo, né, que a gente já comentou na aula passada, inclusive, né, em que esse esvaziamento do município e um pouco dos estados também, ele é patrocinado, né, pelo governo federal por conta da tentativa de centralização do poder cada vez mais na mão do governo federal. Então, como a corrupção, a inflação, o desarranjo era tão grande, né, no momento, em 1964, que o governo militar resolve, então, que ele vai fazer essa gestão, né, e essa gestão tem que ser ultra centralizada. Então vejam como é que as coisas são, né? Para evitar desarranjos, evitar a corrupção, o que acontece é que criou-se aí depois de muito tempo um mecanismo, né, onde a corrupção aprendeu, né, a corrupção e o desarranjo aprenderam a trabalhar com esse modelo também, tá? Mas aí a partir de 1976 a gente já tem um novo tipo de planejamento, né, que a gente vai ver agora em seguida, como é que ele acontece, né, a partir do governo Geisel. Então, a partir desse período aí, algumas coisas a gente tem que considerar. Uma delas, né, que eu acabei de falar com vocês, né, esse processo de crescimento e transição demográfica, né, que aconteceu entre 1930 até 1980, né, apesar de todos os desmandos e todos os desarranjos aí que a gente teve durante esse período, né. Então, esse processo de transição demográfica vai se dar nessa época e, né, vai mudar, como eu falei, né, o perfil demográfico brasileiro vai mudar completamente, né, ele vai se tornar um perfil absolutamente urbano, né? E a gente vai mostrar para vocês aí logo à frente aí como é que isso vem acontecendo, né? Então, todas essas questões, assim, é muito melhor, né, que finalmente o Brasil fez pelo menos, né, parcialmente a sua revolução industrial, né? E isso são, como eu falei, né, ela exige funções urbanas muito mais desenvolvidas. Isso faz com que, naturalmente, né, as pessoas saiam do campo cada vez mais, né, e venham para os grandes centros urbanos. O problema que isso aconteceu, né, em momentos muito conturbados, né, em momentos de até inatividade mesmo, né, em termos de gestão e planejamento, né, e equívocos muito grandes também nessa área, né, de forma que a gente tem hoje realmente esse processo, né, de ocupação espacial completamente desarranjado, né, muito desestruturado, um passivo urbano ambiental enorme, né, que a gente está começando a não saber mais como é que a gente faz o gerenciamento disso, né, como é que faz essa gestão disso aí depois de tanto tempo sem planejamento. A questão da transição demográfica, né, está aí a explicação para vocês, né, são 5 estágios e no caso brasileiro o estágio 1 começa em 1930, né, a gente pode considerar isso aí, esse tempo 1 ou estágio 1 em 1930, e aí no estágio 2 você tem aí um movimento acontecendo, um fenômeno acontecendo, que é a taxa de mortalidade cair bastante, né, profundamente, rápida e profundamente. Enquanto a taxa de natalidade vai se manter alta durante muito mais tempo, tá? E depois do estágio 3, que o Brasil, no caso do Brasil, seria mais ou menos a década de 60 e 70, o que você tem é um começo de uma queda de taxa de natalidade, uma estagnação da taxa de mortalidade em níveis muito baixos, tá? E aí você inaugura o que seria o estágio 4, né, que para nós seria a década de 80, onde você tem realmente a queda bastante significativa da taxa de natalidade, encontrando a taxa de mortalidade em níveis muito baixos. E a partir daí o que vai acontecer é uma oscilação, né, desses movimentos, né, a depender aí das políticas públicas, das questões culturais e tudo mais. Mas as duas se manteriam, tá? Mais ou menos em níveis bem mais baixos. Então tem alguns exemplos aqui de formas de pirâmide etária para cada um dos estágios, né? Mais ou menos como é que essa pirâmide etária ela vai se comportar. E aqui eu trago para vocês o exemplo, né, de uma pirâmide etária, né, a pirâmide etária do Brasil de 1980 para cá, tá? Então a gente tem aí claramente acontecendo aí, né, o que foi explicado aí em cima, né? E aí nós já temos a forma da pirâmide etária prevista, né,
da pirâmide etária de 2020, né? Já temos esse resultado aí já com 212 milhões de habitantes, né? Onde você tem uma base de uma pirâmide muito mais estreita, o meio da pirâmide mais gordinho, né? Digamos assim, e um ápice bem mais alto, né? E bem mais gente, né? Morrendo com muito mais idade, com idade muito mais avançada. Então, é uma pirâmide etária que denota uma população que está envelhecendo rapidamente, né? Só para a gente entender como é que as coisas têm mudado, principalmente nos 20 anos, nos últimos 20 anos, né? Vocês veem entre 2000 e 2020, né? A modificação profunda, né? Que isso sofreu. Significa que o estágio 5 nosso está se consolidando, né? De qualquer jeito, né, de 1970 para cá, que seria um histórico mais recente disso, né, a gente começa a ter os chamados Planos Nacionais de Desenvolvimento. Isso continua, né, a partir de 1980. De novo, a questão fiscal e monetária pega o Brasil pelo pé de novo, né, uma inflação cavalar, né, muito grande, né, dívida, tanto a dívida externa quanto a dívida interna muito grande. E a gente só vai conseguir algum avanço, né, do ponto de vista institucional a partir de 1991, quando efetivamente, né, os planos plurianuais, os PPAs, né, começam a ser colocados começam a ser se transformam em propostas, né, começam a ser implementados, tá? E esses eixos de desenvolvimento, né, ainda meio capenga ainda, né, só como vetor de transporte especificamente, não mais como vetor de fluxo de tudo, né? Então essa questão a informação principalmente, ela ainda está meio difusa ainda nessa época. De qualquer forma, né, há essa mudança, né, essa tentativa de mudança, né, do papel do Estado, né, de provedor de bens e serviços para regulador, né, e indutor do desenvolvimento, que é como ele deveria agir, né? A gente vai ver que entre 2000 e 2015 isso recrudesceu, tá? De alguma maneira, né, ao mesmo tempo em que se tentava implementar essa política pública inaugurada, né, durante a década de 1990, o que a gente tem é, de novo, uma retroação, né, do Estado, né, ao meio que o governo Vargas, assim, né? Muita gente compara o governo do PT, né, principalmente de Dilma, né, ao governo Geisel, tá? Desculpa aí, ao governo Geisel. Então, muito parecido, né? O Estado com muita participação na economia, muita intervenção estatal, isso é muito complicado. De qualquer forma, nesses planos plurianuais, né, de eixos nacionais de integração e tal, continuam, né, de alguma maneira, eles persistem até hoje, inclusive, né? E é a partir desses eixos nacionais de integração, né, de fluxo de troca de oportunidades, de produção, né, de cultura e por aí vai, que ele vai se consolidar, tá? Então, atualmente, o que a gente tem é, de novo, a retomada dessa intenção na realidade, né? Durante muito tempo ela se transformou só numa retórica vazia, agora parece que a gente está tentando, de alguma maneira, tornar isso possível, né, de novo, né? Tanto na postura do Estado, que está se retirando para fora, né, da economia, como deve ser mesmo, né? Mantendo só o seu papel regulador e indutor mesmo, né? E fazendo algumas alterações metodológicas, né, para que isso aí aconteça, né? Então, interiorizando a infraestrutura, ainda que de maneira muito incipiente, né? O Brasil precisa de muito mais investimentos nessa área de infraestrutura, né? E a questão também da educação, que bate direto na questão do imaginário brasileiro e da construção da cultura brasileira, que a gente não tem visto muito avanço com relação a isso, né? O setor muito resistente, né, a mudanças, né, e modificações, né? E esse modelo que está aí, ele vem sendo construído ao longo dos últimos 40 anos. Então fica realmente muito complicado fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Me parece que agora nós estamos tentando fazer as reformas que a gente precisa tanto para poder destravar isso aí. O marco da infraestrutura já é um grande avanço com relação a isso, mas enquanto a gente não fizer a revisão do modelo fiscal nosso, tá? E das instituições em geral, a gente ainda vai ficar patinando aí. Bom, políticas públicas, né, como é que elas vão funcionar, né?
elas precisam de um ferramental de análise histórica, né, para compreender esses processos lógicos. No caso, a gente peca muito nisso aí, parece que a gente não aprende, né, como eu falei anteriormente, né, a gente comete os mesmos erros, né, e vai de tropeço em tropeço, de soluço em soluço, né, levantando, batendo a poeira e avançando, né, isso é muito ruim, a gente não consegue ter uma curva de desenvolvimento, eu não diria nem elevada, né, mas pelo menos constante, né, a gente não consegue isso, as certezas inerentes são muitas, né? Os sistemas já são complexos por natureza, né? E aí quando você deixa que determinados tipos de ideologia permeiem aí a sua ação de planejamento, a coisa ainda fica muito pior. Então o que a gente trabalha geralmente é tentar fazer uma cenarização, né? Prescrição de cenários, né? O que você espera, né? Isso é crucial, isso não é invenção de ninguém, assim, né? O pessoal fala às vezes com isso, lá vem esses gestores fazer essa questão de missão, de objetivo, isso e aquilo, é necessário fazer. Se você não fizer isso, você não tem como aferir se você está caminhando para frente e para trás, né? Parece que foi o que a gente fez nos últimos 20 anos aí, a gente ficou meio perdido com isso aí. E o que acontece é que sem uma base de conhecimento, né, você não vai ter visão estratégica. Se você não configurar, né, se você não entender o que você foi, né, o conhecimento do passado, entender o que está acontecendo agora no presente, tentar compreender os sistemas de alguma maneira e tentar fazer uma cenarização para que você balize o seu caminho daí para frente, fica complicado, fica muito complicado, tá? Você não consegue fazer cenários prospectivos, não consegue organizar, né, os investimentos transformadores, nem a realidade econômica, nem social, nem ambiental, nem tecnológica, nem nada disso. O que aconteceu nos últimos 20 anos foi uma maquiagem publicitária disso tudo, né, para as pessoas não perceberem que a gente estava caminhando para trás, né, igual caranguejo, né, voltando lá, o governo Geisel, né, voltando na história. Né. Então se falava uma coisa, se fazia outra completamente diferente, e isso tudo embaladinho, né, num papel de presente para a gente não entender o que estava acontecendo. Uma hora a conta chega, né? Então, o que a evolução recente do planejamento do Brasil impõe é o aperfeiçoamento dos modos de diagnóstico e de decisão. A gente precisa disso, a gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo. Essa história de você dar dinheiro igual o Silvio Santos, sem saber para onde que esse dinheiro está indo, sem saber qual que é o resultado das suas ações, né, que foi o que aconteceu nesses últimos 20 anos, é desastroso, porque você chega num período, que é esse que a gente está agora, que o dinheiro acaba, a conta chega para você pagar, e você não consegue sequer fazer a aferição, né, de como é que cada um dos sistemas funcionou. Bom, de qualquer forma, em termos de legislação e instrumentos institucionais, né, o primeiro que a gente tem em termos de território, de espaço, né, no Brasil, é a Lei 6766/79, né? Que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, uma lei federal, tá? E ela acontece exatamente, né, nesse governo Geisel, né? Então, um ambiente de concentração de poder na esfera federal e de esvaziamento municipal. Então, é quase como se dissesse assim, município, vocês esperem aí que a gente vai fazer todos os planejamentos, vai dar tudo bonitinho para vocês. Se a gente voltar lá naquelas fases lá, né, do Flávio Vilaça, né? Então, há um tempo em que ele vai diagnosticar esse tipo de coisa, que é uma hora que o município vai cansar, né? Primeiro que o governo federal, né, e as instituições centralizadas não têm condição de fazer o planejamento, né, de maneira centralizada para todos os municípios brasileiros. Isso é impossível. Os municípios brasileiros são muito diferentes, você não pode querer botar um padrão de planejamento para um município do interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, e um município na Amazônia, fronteira com a Venezuela. Isso é muito complicado. Então é óbvio que isso ia dar errado, deu, né? Os municípios que tiveram o seu planejamento feito recebiam esse planejamento muito bem feito, aliás, o planejamento do ponto de vista técnico e do ponto de vista, né, dos profissionais, né, da análise técnica, é excelente, só que o município não sabia sequer traduzir aqueles dados ali, aquelas questões que estavam colocadas no estudo ali, quanto mais implementar. Então é como o Flávio Vilaça falou, né? Chega uma hora que começa a fase dos planos sem mapas, né? Mesmo tendo planos diretores muito bem feitos pelo governo federal ou pelo governo estadual, o município abandona aquilo ali e faz o que dá para fazer. É isso que vai acontecer, né? A gente recebeu esse resultado desse tipo, né, de política, né, dos planos sem mapas,
agora, e temos esse passivo enorme aí para a gente poder tentar consertar. Durante a década de 90, né, a gente tentou fazer alguma coisa, né, foi feita aí a Lei 9785, né, que deveria ser, continua com /79, ela não está regulamentada ainda, junto com o Estatuto da Cidade, que foi regulamentado em 2001, votado e aprovado. Então, o que a gente conseguiu fazer é que a Lei 9785 de 99, que revogava a 6766 e uma série de outros decretos, juntava tudo numa lei só, uma lei mais moderna, né, do parcelamento de solo urbano, o Estatuto da Cidade, que é um instrumento de gestão muito avançado. O que a gente conseguiu fazer é aprovar o Estatuto da Cidade, não aprovar a 9785, a 6766 continua, que é de 1979, continua vigente, junto com o Estatuto da Cidade, que é extremamente moderno. Então, a gente vai ter que ainda trabalhar com esse desacerto aí entre as várias legislações. Esse novo conceito de gestão, né, então vai se compor a partir disso aí, dessas partes aí, né? Você tem que ter um planejamento bom, você tem que ter uma organização, uma coordenação, liderança e controle, tá? E o monitoramento da avaliação. Esse tipo novo de conceito, esse novo conceito de gestão, ele tem que chegar no município, tá? Esse é o desafio agora, é fazer o caminho de volta, a gente reaparelhar o município, tá? De alguma maneira, com força, para que ele possa fazer isso aí. Agora, a participação popular, que no Estatuto da Cidade vem como obrigatória, né, por lei, né? Isso não pode ser obrigado por lei. O cidadão brasileiro tem que começar a ver que ele precisa participar desse planejamento, dessa organização, dessa coordenação, né, do controle e depois do monitoramento, né? O que você está fazendo aí? Quanto que custou? Você está gastando dinheiro em quê? Quais são os resultados que nós temos, né, no final dessas contas? Todas essas ações que vocês fizeram, qual que é o resultado que a gente está tendo? Isso é muito importante, tá? Isso vai assegurar essa eficiência, né, de política pública, né? Mais essa questão essa forma mais cíclica e integrada, né, de se fazer planejamento e gestão, né? Então, exercitar o planejamento, acompanhamento e avaliação de modo sistemático e estratégico, a gente não pode deixar de fazer isso, né? Não é uma coisa que você faz, pronto, está resolvido, eu não preciso mais me colocar no meio disso aí, isso não vai acontecer nunca, né? Que vai auxiliar nesses alcances, né, dos objetivos previamente estabelecidos que você precisa estabelecer de alguma maneira para você, lá na frente, depois de 10, 15 anos, você saber se você errou demais o alvo, se acertou, fazer uma revisão, né, dos seus direcionamentos. Isso é absolutamente necessário. Então, essa metodologia, ela ainda não existe, tá? Tá começando a surgir agora, né, uma metodologia mais clara de como fazer isso aí, né, de como organizar essas oportunidades, mas o momento global, né, principalmente agora com a pandemia, né, desarranjou um pouco essa história entre o global e o regional, né? Então estão querendo, a globalização é um fenômeno, claro, ele existe, de alguma maneira é um pouco difícil, né, de conseguir fugir disso aí, né? As coisas estão cada vez mais integradas e cada vez mais globalizadas, né? Enfim, mas uma globalização com um regionalismo fraco é uma mistura tenebrosa, tá? É uma mistura explosiva. Então, o que a gente precisa para ter uma boa globalização é uma boa regionalização. É isso que se precisa ter. E esse cuidado é que se precisa ter, tá? Então, é no território municipal e regional que esse fortalecimento deve acontecer, tá? Você tem que estar preparado para fazer frente a esses problemas, atento às questões globais, obviamente, né? Mas o município, né, que ele como difusor de coisas ruins ou coisas boas para a região, né, que ele de alguma maneira orienta, né, e faz a gestão dessa região, que envolve outros municípios e por aí vai, ele precisa saber lutar com as armas que tem, atento à questão da globalização também, né? Então, essa questão da coesão da população, né? Você se conhecer a fundo, a própria população começar a se envolver com as coisas, né?
Então, as regiões muito diferentes, muito diferenciadas, né? Minas Gerais é um retratinho 3x4 do Brasil, né? O pessoal lá do sul parece com o de São Paulo, o pessoal da Zona da Mata tem um pouco do Rio de Janeiro, o pessoal lá da minha região, lá de Teoflotone, Valadares, parece um pouco ali com o sul da Bahia, com o Espírito Santo, o Vale de Jequitinhonha é a cara do Nordeste brasileiro, Paracatu, lá aquela região de Paracatu e tal, é muito parecido com Goiás, o Triângulo Mineiro também, né? Um pouco de uma mistura de Goiás com São Paulo e tal. Então Minas é essa síntese aí, né? Dessa diferença, dessa boa diferença que a gente tem, né? Isso dentro de um estado, né? Essas diferenças já são gritantes dentro do estado, você imagina no Brasil como um todo, tá? Então é preciso levar em consideração que essas regiões têm suas especificidades, né? E têm seus problemas, né? Cada um tem que ser endereçado de uma maneira diferente. Sobre as dificuldades implícitas, né, me parecem bastante claras, né? Acabei de falar para vocês aí, né? Essa questão da nova ordem global que é um pouco meio que está vindo de cima para baixo, né? E essa pandemia cada vez mais parece, né, indutora disso aí, né? Não vamos entrar nisso aí porque isso é muito polêmico, né? Mas ajudou demais, né? Essa última fala do presidente Xi Jinping da China, né? Foi muito reveladora, né? Então, né, temos que globalizar, temos que ter um governo global e tudo e tal. E aí é aquela história, né? Quem será esse governo global? Me parece que a China tem a certeza absoluta que será ela, né? Então isso é complicado porque trata-se de uma ditadura, né? Uma ditadura tecnológica, inclusive, né? Um novo modelo que está surgindo aí, conseguiu diferenciar, destacou o exercício político da economia, né? Uma política capitalista com um governo comunista, né? Mas ainda assim uma ditadura, né? Extremamente bem armada, né? Extremamente bem financiada, né? Intimidadora. Então são essas questões todas que são colocadas aí, né? E a gente num país que tem todas essas diferenças aí, né? Então novas regionalizações passaram a ser uma condição necessária para esse maior alcance de eficácia, né? Se regionalizar cada vez mais, né? E também para dar uma contrabalanceada aí nesse efeito globalista também, né? Desse jeito, né? Garganta abaixo, como ele está sendo colocado, né? Além de referência para as políticas regionais, o planejamento territorial permite uma atuação convergente dos vários entes federados, sua articulação com as iniciativas da sociedade. O governo federal, na verdade, né, ele tá com um discurso agora muito parecido do que a gente gostaria que fosse, né? O governo federal está aí para induzir, ele está aí para coordenar, ele não é o agente que vai lá e faz, isso está na mão da iniciativa privada, tem que estar na mão dos governadores, do prefeito, mas a coordenação disso, de alguma maneira, né, deveria estar na mão do governo federal. Também não vou entrar nessa questão muito polêmica aí também, né, do momento especificamente, né? O STF aí promoveu aí um esvaziamento do governo federal, né, por conta de uma questão de briga específica, muito particular, e aí, com o presidente da República, e aí, quando essas coisas acontecem fica muito complicado, né, porque aí o que foi tirado é o próprio poder de coordenação, né? Nem isso o próprio presidente tem agora, pelo menos não da pandemia e tal, e isso vai ter reflexo certamente na questão do desenvolvimento, tá? Já estamos vendo aí, né? A economia está começando a fazer água de novo por conta de que, né, o país é muito grande, o país é muito caro, né? Nós ainda temos uma estrutura estatal extremamente cara, né? E a dívida pública aumenta a cada dia por conta dessa paralisação meio absurda que está acontecendo aí, né? Bom, de qualquer jeito, né? O que seria esse ordenamento territorial no final das contas, né? Ordenar o território, né? Considerar a alternativa de usos possíveis e aceitáveis, ou seja, o que é melhor colocar naquele lugar especificamente, tá? Então você precisa conhecer o seu agente público, quem são, né? Que estrutura institucional que você tem aí, quais são as forças privadas que poderiam atuar nisso aí de alguma maneira, né? E dado um território, né, seus interesses, né, como é que ele já é ocupado historicamente, né? Procurar saber especificamente como é que determinados territórios funcionam, né? E aí você bater isso tudo no liquidificador, né, e fazer uma coisa quase que como uma política específica, né, para aquele local. É óbvio que isso não pode chegar na escala municipal demais,
mas pelo menos na escala regional deveria chegar, né? Esse interesse, né, e as práticas de ocupação territorial, ela é maior do que o município, né? Ela é regional, na verdade. Eu não vou entrar também no conceito de região aqui com vocês, que mesmo dentro do estudo geográfico mais abrangente sobre isso, é difícil você definir região, porque depende do parâmetro que você está considerando, né? Qual que é o limite dessa região? Então, se você fala de regiões culturais, é complexo, é muito complexo, você não sabe exatamente onde é que está terminando um tipo de visualização e um tipo de prática de ocupação, está começando a outra. Eu preciso estudar muito, né, para tentar delimitar essa região, tá? Então, eu acho que a região é a escala mais aceitável, né, para que você possa fazer isso aí, né? Imaginar um cenário, né, para uma determinada região e aí você definir que tipo de ordenamento, o que fazer com aquele território, né, de maneira mais acertada. Então, para isso, você vai ter que ter adequação, né? Você precisa conhecer o território para propor alguma coisa adequada, né? Você tem que levar o meio ambiente, né, em consideração, né? Então, o meio físico, né, o meio biótico também, né? As questões territoriais em si mesmo, né? Quantos são os municípios demarcados, quanta população, demografia, por aí vai. Economia também, a mesma coisa, PIB da região, indicativos sociais, né? E essas questões técnicas, né, para ordenar, a gente vai ter que, é a parte que vai dar mais trabalho, porque essas outras coisas você até consegue identificar a distância, né, fazendo análise espacial e tudo. Mas como ordenar as práticas, né, de como ordenar aquilo ali, é necessário um conhecimento mais a campo mesmo, né, um conhecimento, entender mais ou menos como é que a região funciona, né, ao longo da história e por aí vai. Bom, o final das contas, né, o que você quer é desenvolvimento econômico, né, de alguma maneira, né, uma certa qualidade de vida, né, e isso dando conta de utilizar adequadamente, né, os recursos ambientais, né. Óbvio que isso precisa de uma força política para a implementação, né, da alternativa escolhida, né, força criativa para elaborar um conjunto de políticas territoriais, né, por isso os profissionais tanto do planejamento urbano e regional para isso, né, e instrumentos de planejamento que vão materializar esse cenário, né, que você definiu para aquele território especificamente, tá? Então, um pouco aqui de conceitos aqui, né? Então, o espaço pode definir-se a partir de um conjunto de dados localizados, né? Dispersos, descontínuos, né? O espaço é um troço mais solto, né? Porque aquilo que dá unidade ao espaço são suas características e as relações de interdependência, que era aquilo que eu falava para você, né? Então, é o que resulta no que a gente chama região, né? São essas características e essas relações de interdependência. Então, a região não resulta de fatores dimensionais, mas sim de razões de contiguidade. Então, que tipo de relação de interdependência e características, né, que um determinado centro exerce sobre uma região em volta dele. Na geografia, a gente chama isso de hinterlândia. Né? E isso tem que ter uma continuidade territorial, de alguma maneira. Né? É muito difícil a descontinuidade territorial, você ter replicações de modelos, né, de regiões fora da região. É um pouco mais complicado isso aí. Então, enquanto os territórios são resultado de um processo histórico, né, cultural e ou político, as regiões nem sempre tiveram uma existência muito evidente. Então, é preciso conhecer realmente o passado para a gente conseguir encapsular alguma coisa mais ou menos dentro de uma região. Tá? O Estado de Minas tem uma série de inadequações, né, do tipo de planejamento que é. Por exemplo, lá na minha região, que é o Vale do Mucuri, né, ela não tem nada a ver com o Vale de Jequitinhonha, alguma coisa a ver com o Vale do Rio Doce, né, mas ela é uma região por si só, como eu já falei, ela parece muito mais com o sul da Bahia, com o Espírito Santo em todos os sentidos, né, ambientais, e ela está muito mais próxima, né, dos portos da Bahia, do Porto do Espírito Santo, porque da própria capital de Belo Horizonte, né. Então, assim, há toda uma questão, por exemplo, com essas manchas cinzas, né? Uma região, por exemplo, está num local que aparece um pouco com isso, um pouco com aquilo, mas não é bem isso. E onde é que você coloca esse pessoal? Então, ora a região do Mucuri aparece vinculada de Jequitinhonha, ora ela aparece vinculada ao Vale do Rio Doce e por aí vai. Então, o Vale do Rio Doce tem outra característica,
Se você pega o Vale do Aço com Valadares, né, setor de serviço muito evoluído em Valadares, uma questão industrial bacana. E aí quando você entra no Vale do Aço, né, o setor industrial é predominante em tudo e tal, enormes empresas, IDH lá em cima, então uma região industrializada, com nível de vida melhor. Não tem nada a ver com o Vale do Mucuri, né, Teoflotone e sua região. Bom, avançando um pouco nisso aí, né? A gente tem esse novo quadro paradigmático, né, das políticas territoriais, né, com esses 3 eixos básicos aí, né? Desenvolvimento endógeno, que seria o desenvolvimento intrarregional, então destinado a melhorar as oportunidades específicas, né, do crescimento das regiões e cidades dentro dessa região. Isso pressupõe uma série de questões, né? Nem toda região, nem toda cidade sabe lidar com isso, né? Desenvolvimento sustentável, melhor, né? Até eu coloquei essa correção aí. Um equilíbrio relativo, né, que vai conciliar os objetivos da eficiência econômica com a coesão social e o equilíbrio, né, no uso dos recursos ambientais. E, obviamente, uma governança mais responsável e transparente, né, e muito fortalecida na escala municipal, que é o que a gente deseja. Tá? É no município que as coisas acontecem. Então, é no município que a gente tem acesso aos vereadores, que a gente tem acesso aos prefeitos. É preciso a população se envolver com essas dinâmicas e com esses cenários, com esses conceitos de gestão. O que está acontecendo? Por que tem isso? Por que não tem aquilo? Principalmente agora na área de saneamento, que a gente está vendo, né? Saneamento e infraestrutura, né? Que é o grande gargalo que o Brasil tem. Ok? É rápida mesmo essa aula, né? Essa aula é mais proposta para vocês darem uma pesquisada bacana aí nisso aí, porque o assunto é muito vasto, são só conceitos mesmo, tá? E aí a gente fica a postos aí para a nossa nova discussão aí na próxima aula. Muito obrigado a todos, tá?